Que a paz de Deus nos envolva hoje, agora e sempre. Nós temos nesse momento, para nossa exposição, a lição intitulada Tenhamos Paz, que é a número 65 do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. O título dessa mensagem é bastante sugestivo para os tempos que estamos vivendo, porque nos concita a realizarmos algo em nós, independentemente das situações exteriores. Tenhamos paz, nos diz Emmanuel. Analisando a mensagem de Paulo na carta aos Tessalonicenses, a primeira, onde Paulo diz: tende paz entre vós. Essas são duas proposições, onde Emmanuel nos diz para termos paz em nós. E Paulo diz para termos paz entre nós. Bem, esses chamados encontram-se aí com o verbo no imperativo. O primeiro sentido do verbo no imperativo nos leva a vermos uma ordem que deve ser cumprida sem contestação. No entanto, esse modo tem uma outra característica, a de trazer uma rogativa, o desejo sincero, fervoroso do coração, que neste caso demonstra a fé em nossa possibilidade de realização de algo sublime, ou seja, o alcance da paz. Não é ela que queremos alcançar? Bem, no texto, Emmanuel começa a nos dizer assim: se não é possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas em face da ignorância e da belicosidade que predominam na estrada humana, é razoável procure o aprendiz a serenidade interior diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. Vamos ver o que nós podemos perceber dessas palavras. Emmanuel nos chama a atenção sobre a realidade que vivemos. Graças à ignorância que ainda carregamos, desacreditando muitas vezes em nossa condição de superarmos dificuldades, não damos a possibilidade de nossas virtudes sobressaírem através de nossas ações. Deixamos que predomine essa belicosidade, nos colocando na posição de guerrear. Isso demonstra a predominância de sentimentos perturbadores. Caminhamos entre a necessidade de alcançarmos a luz e o peso da ignorância que turva a nossa visão espiritual, quando buscamos resolver os conflitos conosco e com o outro através da cólera. Onde então o sentimento de nos tornarmos pacíficos e pacificadores? Deveríamos, então, nos colocarmos na condição de aprendiz, desse aprendiz que busca ter a serenidade interior, que nem sempre é fácil, mas se enxergarmos a Terra como um educandário, onde venceremos as nossas dificuldades, observaremos que a natureza não dá saltos, mas o trabalho constante leva ao alcance de objetivos traçados. A psicologia transpessoal nos mostra 3 passos para o autoconhecimento e a realização das modificações necessárias à nossa evolução. O primeiro é dar-se conta de alguma situação, de algum vício que nós carregamos. O segundo é aceitar que estamos nessa condição que nos causa perturbação, desequilíbrio, para que cheguemos ao terceiro ponto,
que é transformar. Então, tudo é feito numa escala, porque não dando saltos, se nós percebermos a natureza, vamos ver que não é somente a natureza externa, mas a nossa natureza como espíritos que somos. Vamos aprendendo e no intuito de melhorarmos a cada oportunidade reencarnatória que nos é concedida. E continuando, as palavras de Emmanuel são as seguintes: cada mente encarnada constitui extenso núcleo de governo espiritual, subordinado agora a justas limitações, servido por várias potências traduzidas nos sentidos e percepções. Bem, o que é que nós podemos observar nesse ponto destacado? O nosso entendimento pode ser o seguinte: apesar de sermos espíritos na condição de encarnados atualmente, verificamos que não estamos apartados da nossa condição total de espírito, ou seja, somos a soma de todas as experiências vividas ao longo das existências. No entanto, estamos subordinados a justas limitações. Que limitações seriam essas? Bem, o uso do livre-arbítrio, que vemos aí em evidência, que está atrelado às ações anteriores que precisam de reparação. E na medida que vamos amadurecendo espiritualmente, usarmos o livre-arbítrio para a edificação de valores nobres, por fazermos melhores escolhas. Nas palavras de Joana de Ângeles, com esse trabalho alcançaremos a plenitude da vida. Ela nos diz assim: tens uma fatalidade que te aguarda, a plenitude da vida. Lográ-la de imediato ou mais tarde dependerá do teu livre-arbítrio. Isso nos dá uma esperança enorme para alcançarmos o estado de perfeição relativa, é claro, pois a perfeição absoluta é Deus, o nosso Pai. Mas entendemos assim que todo esforço empregado para a vivência de nossas virtudes será sempre recompensado com a alegria de conquistarmos a nós mesmos. A misericórdia divina está sempre presente. E como nos diz em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 11, esquecimento do passado. É bom que nós prestemos atenção que a misericórdia divina sempre está presente. Nós é que muitas vezes nos afastamos. E as palavras são as seguintes: para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos, e nos basta a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Então, nós temos o auxílio dos bons espíritos que nos orientam e alertam, seja por uma mensagem, seja por um esclarecimento dado durante o sono, alguém que vem, conversa alguma coisa conosco e nós somos levados a prestarmos atenção em uma frase, em uma palavra, mas era aquela que nós estávamos precisando para que o esclarecimento necessário nos levasse a tomarmos uma decisão, a realizarmos alguma tarefa, mas que essa levasse sempre ao alcance de um objetivo superior. Então, o importante é que nós não estamos sozinhos e não necessitamos de saber o passado o tempo todo, porque assim não teríamos o mérito das nossas lutas, seríamos teleguiados ou faríamos tudo por conveniência e não por consciência. Emmanuel continua:
Quando todos os centros individuais de poder estiverem dominados em si mesmos, com ampla modificação no rumo do legítimo bem, então a guerra será banida do planeta. Para isso, porém, é necessário que os irmãos em humanidade, mais velhos na experiência e no conhecimento, aprendam a ter paz consigo. Educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos representa a base primordial do pacifismo edificante. Somos potência de luz, somos potência de paz, somos potência de amor. O interessante, entretanto, é que nos esquecemos disso e nos deixamos dominar por sentimentos distorcidos que aumentam nossas dores. Sendo assim, como poderemos partir no rumo da educação espiritual, colocando-a acima dos interesses pessoais? Nós vimos nas palavras de Humberto de Campos, no prefácio do livro Boa Nova, quando ele fala que há espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados, e pede a Deus que o ajude para fazer parte desses segundos, ou seja, dos espíritos evangelizados. Aí nós podemos ver a demonstração de um espírito que está preocupado em aprender a servir, pois é este o caminho de um espírito evangelizado. Servindo, ele educa os sentidos, direcionando-os para o que é útil. É o que este ensino de Emmanuel, nos diz quando ele coloca essa expressão: educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos, representa a base primordial do pacifismo edificante. Então, o que é que nós percebemos? Que o que é importante é a educação, ela é primordial. Aprendemos com os bons espíritos que, no intuito de não olharmos para dentro de nós, de não escutarmos a voz da nossa consciência, muitas vezes nos ligamos ao barulho excessivo de fora. Quando nós muitas vezes passamos em algum lugar, ouvimos aquele som que nos ensurdece. Estávamos conversando com alguém, nós não conseguimos mais ouvir essa pessoa que está próxima a nós. E o que foi que nos foi chamado a atenção? De que essa necessidade da música alta nos leva ao exterior e nos afasta de uma introspecção. Nós nos afastamos de conhecer nós mesmos. E aí, evidentemente, não vamos nos preocupar em trabalhar as nossas deficiências, porque não vamos nos dar conta de que as temos. Dificultamos, então, essa caminhada de nos tornarmos esses espíritos pacificados, espíritos evangelizados e que, portanto, vão contribuir sempre de maneira positiva aonde a vida nos levar, Então, contribuirmos de maneira positiva aonde a vida nos levar. Emmanuel continua: geralmente ouvimos, vemos e sentimos conforme nossas inclinações e não segundo a realidade essencial. Registramos certas informações longe da boa intenção em que foram inicialmente vazadas, e sim de acordo com as nossas perturbações internas. Nós temos um exemplo muito interessante no livro Pai Nosso, escrito pelo espírito Meimei, através de Chico Xavier, e é o efeito da cólera. Então, a história se passa entre um velho judeu que
está com a alma torturada por pesados remorsos. E ele chegou um dia aos pés de Jesus e confessou-lhe estranhos pecados. Valendo-se da autoridade que tinha no passado, havia despojado vários amigos de suas terras e bens, arremessando-os à ruína total e reduzindo-lhes as famílias a doloroso cativeiro. Com maldade premeditada, semeara em muitos corações o desespero, a aflição e a morte. Achava-se desse modo enfermo, aflito e perturbado. Médicos não lhe solucionavam os problemas, cujas raízes se perdiam nos profundos labirintos da consciência dilacerada. O mestre divino, porém, ali mesmo, na casa de Simão Pedro, onde se encontrava, orou pelo doente e em seguida lhe disse: vai em paz e não peques mais. O ancião notou que uma onda de vida nova lhe penetrara o corpo. Sentiu-se curado e saiu rendendo graças a Deus. Parecia plenamente feliz, quando, ao atravessar a extensa fila dos sofredores que esperavam pelo Cristo, um pobre mendigo, sem querer, pisou-lhe num dos calos que trazia nos pés. O enfermo restaurado soltou um grito terrível e atacou o mendigo a bengaladas. Estabeleceu-se grande tumulto. Jesus veio à rua apaziguar os ânimos. Contemplando a vítima em sangue, abeirou-se do ofensor e falou: depois de receberes o perdão em nome de Deus para tantas faltas, não pudeste desculpar a ligeira precipitação de um companheiro mais desventurado que tu? O velho judeu, agora muito pálido, pôs as mãos sobre o peito e bradou para o Cristo: mestre, socorre-me. Sinto-me desfalecer de novo. Que será isto? Mas Jesus apenas respondeu muito triste: isso, meu irmão, é o ódio e a cólera que outra vez chamaste ao próprio coração. E ainda hoje isso acontece a muitos que, por falta de paciência e de amor, adquirem amargura, perturbação e enfermidade. É assim que ela termina. Então, prestemos atenção, ele estava com Jesus e mesmo assim ele volta ao estado em que ele permanecia e ele já estava acostumado àquilo. Como é então que ele estava preparado para construir a paz se ele não foi capaz de, comparando o peso que ele carregava na alma e que sentiu a paz que Jesus transmitiu a ele, ele não foi capaz de desculpar uma pequena falta. Então, isso daí demonstra que a misericórdia nos chega e nos afastamos, vivendo aquele comportamento que nos é natural, sem querermos realizar uma modificação sincera. Nos conservamos então na zona de conforto, onde nos conformamos com a estagnação. Sem trabalho interior pelo alcance da paz, não realizaremos o convite de Jesus para que sejamos brandos e pacíficos. Em uma oportunidade que André Luiz teve de vir realizar um trabalho aqui com alguns espíritos encarnados, no momento em que ele passa o dia todo no trabalho, à noite, então Aniceto, que era o mentor dessa missão, o leva para o campo e mostra os benefícios que tem ali no campo, porque nós reativamos essa nossa percepção, renovamos as nossas forças. E eles se veem em uma situação
onde um homem estava caído na estrada e tinham dois companheiros que estavam buscando reanimá-lo e ele estava numa poça de sangue. Eles foram para poder observar o que acontecia e tinham alguns espíritos observando ali, tomando alguma providência, e um espírito que era responsável por este grupo que estava tomando conta de uma parte dessa parte da estrada foi buscar que um deles lhe prestasse contas do que havia acontecido ali. E esse explica que já havia alertado esse rapaz que estava caído ali, que era um carroceiro, em relação ao tratamento que ele dava aos animais. Ele explica ao superior hierárquico que ele tratava os animais com uma grosseria inominável e não respeitava esses animais que o ajudavam a ganhar o pão. Então ele simplesmente se encolerizou, gritou demais, acabou castigando o animal de tal forma que o animal deu uma patada nele, ferindo-o gravemente. Então, todo o trabalho espiritual que foi feito com ele foi colocado de lado. Então, esse auxílio espiritual se tornou ineficiente. Então, a cólera ela é punida por suas consequências. Então, ninguém pode educar odiando, nem edificar algo de útil com a fúria e a brutalidade. E nesse momento que nós somos chamados à atenção por esses exemplos aí que nós tivemos, nós percebemos o quanto os espíritos se preocupam conosco, o quanto eles nos ajudam e o quanto muitas vezes nós nos afastamos. Então vamos nos lembrar que a misericórdia divina está sempre conosco e dessa forma nos estimula a todo o bem que já nos é possível realizar. Então, a paz é construída com sincero trabalho e diariamente, com o direcionamento dado às nossas percepções que podem ser de luz ou treva, de acordo com o nosso estado interior, né? Como nós vimos ali no judeu. E para que nós finalizemos, né, essa mensagem, essa nossa reflexão, as palavras de Emmanuel são: eis porque, quanto nos seja possível, façamos serenidade em torno de nossos passos, ante os conflitos da esfera em que nos achamos. Sem calma, é impossível observar e trabalhar para o bem. Sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. Então, que Deus nos abençoe os esforços que façamos para vencermos as nossas más inclinações, porque assim teremos a certeza de que nos tornaremos melhores cristãos, trazendo, construindo a paz em nós, para que sejamos pacíficos e tenhamos a condição de sermos também pacificadores. Jesus permaneça conosco hoje, agora e sempre.